Quando você compra um remédio na farmácia, talvez ache que está pagando só pelo tratamento. Mas a verdade é a outra. Você está pagando imposto e muito. Pouca gente sabe, mas o Brasil está entre os países que mais cobram tributos sobre medicamentos no mundo. E isso afeta diretamente sua saúde, seu bolso e o acesso a tratamentos básicos por milhões de brasileiros. Imagine que você compra um antibiótico de R$ 100. Em média, segundo dados atualizados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação IBPT, até R$ 72 desse valor pode ser só de impostos. Isso mesmo, 72%. Em comparação, países como Reino Unido, Canadá, México e Colômbia zeram completamente os impostos sobre medicamentos essenciais. Aqui, não. No Brasil, até o remédio tem imposto sobre imposto. E antes que alguém pense que esses números são exagero, vale esclarecer. Esse percentual inclui impostos federais, estaduais e municipais, como ICMS, PIS, COFINS e ISS. E o mais grave é que essa carga não incide só sobre medicamentos de marca. Até os genéricos, que deveriam ser mais acessíveis, sofrem esse mesmo impacto tributário. Para entender como isso funciona, é importante saber que o ICMS, o imposto estadual, varia de estado para estado. Em alguns lugares, chega a 18% sobre medicamentos. O PIS e a COFINS federais juntos podem representar mais 12% do valor. E em casos de medicamentos importados, o IP e o imposto de importação ainda somam mais alguns pontos percentuais. No fim das contas, quando o consumidor compra um remédio, ele está pagando quase o dobro do preço original do produto. E isso não é só uma questão contábil, é uma barreira real ao acesso à saúde, principalmente para idosos, pessoas com doenças crônicas e famílias de baixa renda. Segundo dados do IBGE e da Fiocruz, mais de 50% das famílias brasileiras com renda até 2 salários mínimos relatam dificuldade para comprar todos os medicamentos que precisam. E o motivo principal não é a escassez, mas o preço. Agora pense. Num país com sistema de saúde pública sobrecarregado, filas nos hospitais e demora em atendimentos, boa parte da população precisa recorrer à farmácia. E quando chega lá, encontra preços altos não só pelo custo da indústria, mas por causa de uma estrutura tributária que penaliza quem está doente. É como se o Estado dissesse: você adoeceu? Então vai pagar por isso. E paga caro. Em outros países, o caminho é o oposto. O Estado atua para facilitar o acesso. No Reino Unido, o NHS National Health Service distribui medicamentos essenciais gratuitamente ou com custo simbólico. Na França, cerca de 65% a 100% do valor dos medicamentos é reembolsado. Na Alemanha, medicamentos prescritos estão incluídos nos seguros obrigatórios. Mesmo em países da América Latina, como Chile e Uruguai, há subsídios amplos para remédios de uso contínuo. E no Brasil, até mesmo remédios para controle de pressão, diabetes e colesterol, condições crônicas que atingem milhões e têm preços inflacionados por tributos. E mesmo quando o governo oferece programas como Farmácia Popular, muitos desses produtos têm estoque limitado ou exigem cadastro prévio, dificultando o acesso. O resultado disso tudo é que o remédio que deveria curar muitas vezes vira um peso, uma escolha difícil, entre comprar o medicamento ou pagar a conta do mês. E isso não é exagero. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, mais de 20% das receitas médicas prescritas no Brasil não são totalmente adquiridas por causa do custo. O que era para ser um direito, acaba se tornando um privilégio. E vale lembrar, o remédio é um bem inelástico. Ou seja, a demanda dele não varia conforme o preço. Ninguém compra mais ou menos remédio porque ele ficou mais barato ou mais caro. Compra-se o que precisa ou, se não puder, fica-se sem. Por isso, tributar medicamentos com base nas regras de consumo comum é um erro técnico e profundamente injusto. Mas por que ainda não mudamos isso? A resposta é complexa. Parte da arrecadação dos estados vem justamente desses tributos. Medicamentos movimentam mais de 100 bilhões de reais por ano no Brasil. Reduzir ou eliminar a tributação teria impacto nas contas públicas, mas isso não deveria ser um impeditivo. Deveria ser um debate. Há anos o Congresso discute propostas para isentar medicamentos de impostos.
Algumas avançam, outras param. Uma das mais promissoras é a PEC 17 de 2022, que propõe zerar a carga tributária sobre medicamentos essenciais, baseando-se na lista da Anvisa. Isso poderia beneficiar diretamente milhões de brasileiros, mas ainda enfrenta resistência por parte de alguns setores. Enquanto isso, o que fazer? Primeiro, entender. Depois, divulgar. E então, cobrar. O problema dos impostos sobre remédios não é invisível por acaso. Ele é pouco discutido, porque muita gente não sabe o quanto paga. Se os preços viessem discriminados com o valor do tributo, como acontece em alguns países, o escândalo seria diário. O brasileiro precisa saber que não está pagando só pelo remédio. Está pagando por uma estrutura ineficiente, desigual e desumana, que trata a saúde como mercadoria, que tributa a dor, a febre, o enjoo e a esperança. E mais, o Brasil tem capacidade para mudar isso. Temos estrutura de arrecadação, instituições fiscais e tecnologia para reembolsar, isentar e monitorar. O que falta é prioridade política. Falta colocar a vida acima da planilha. Se você achou este conteúdo importante, compartilhe. Mostre para quem tem pai, mãe, filho, avó, amigo que depende de remédio todo mês. Explique que o preço está alto, não só por culpa da indústria ou da farmácia, mas por causa de uma escolha: tributar quem mais precisa. Inscreva-se no canal O Preço do Trabalho. Aqui a gente fala sobre o que afeta diretamente o seu bolso e a sua saúde. Porque entender é o primeiro passo para mudar. E mudar, neste caso, pode literalmente salvar vidas.